Bom, o nosso assunto de hoje e também da semana, como não poderia deixar de ser, é o projeto de lei das fake news. Essa matéria trata de responsabilizar as plataformas de mensagens, vídeos e redes sociais por conteúdos que gerem problemas para pessoas, empresas, governos e para a sociedade civil organizada. Não é isso, Beth? Tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Pois é, Beth, você ouviu quem trabalhou mais de perto com essa lei, né? E traz pra gente aqui, só pra gente, essa percepção técnica sobre um assunto que está gerando muita divergência, muita controvérsia, não é? Exatamente, Márcio. O que está em jogo com essa votação do que a gente chama de PL das fake news? Por que as plataformas não querem que o projeto seja votado agora? E por que as fake news, Márcio, não são mais o eixo principal do projeto, e sim esse debate de transparência? Porque o PL 2630, como a gente chama, ele prevê que a publicidade na internet ela vai ser identificada. Como? De uma forma clara, concisa, inequívoca e em tempo real. Então, a publicidade, Márcio, na verdade, ela é o coração desse sistema de plataformas que a gente vive hoje. Por quê? Porque ela é a principal fonte de receita dessas plataformas. Só no mercado brasileiro, nós estamos falando de 46 bilhões de reais no ano passado. Isso são dados que eu coletei da UFRJ. Portanto, essa publicidade, essas regras que, na verdade, são dadas pelas próprias plataformas, elas representam a ausência de regras para a publicidade. Não existe nada que determine como é que elas têm que colocar esse anúncio, como é que elas vão divulgar esse anúncio, onde é que tipo de anúncio que vai para cada perfil. Pouca gente sabe disso, mas nós estamos hoje acostumados a não ver a internet como um negócio. Como que essas empresas funcionam, né? Como é que elas atendem os seus clientes, como é que elas fazem a intermediação entre o cliente e o fornecedor do produto. Tudo isso é determinado exclusivamente por essas empresas. E com tanta gente envolvida, porque na verdade são mais de 2,5 bilhões de usuários de cada uma dessas plataformas, a gente realmente vê que essas empresas coletam nossos dados, usam nossos dados e processam nossos dados para nos fornecer serviços e produtos, e isso acaba gerando uma enormidade de dados que as próprias empresas não conseguem lidar. Como a gente ouviu na reportagem agora há pouco, a gente tem o discurso de ódio, a gente tem a desinformação, a gente tem a discriminação. Nós temos vídeos e chats que dissimulam todos os tipos de jogos ultraviolentos e perigosos para criança, para adolescentes. Nós temos redes sociais que estão servindo para reunir pessoas para cometer crimes, né? Então, tem uma série de questões que estão sendo discutidas. E por isso, então, nasceu esse PL 2630. Ele nasceu em função de toda a discussão que teve na eleição de 2018, Márcio, com relação a muitas notícias falsas. Houve uma CPI do parlamento e com isso surgiu então essa proposta que passou pelo Senado e veio para a Câmara. De lá para cá, é isso que eu coloquei. Os problemas aumentaram. Na Europa surgiu então toda uma discussão sobre o poder, inclusive o poder econômico dessas big techs, que são as maiores empresas do planeta, como eu já coloquei, e justamente a discussão passou a ser o seguinte: big tech, plataforma, não é aparelho de telefone. Elas têm uma responsabilidade que vai muito além de fazer a gente se comunicar, se conectar, conversar ou simplesmente publicar alguma coisa que a gente queira publicar. Por isso, para debater um pouquinho mais e aprofundar um debate tão importante, já que a gente tem essa matéria pautada hoje para votação em regime de urgência no plenário, eu convidei o meu colega de consultoria, Guilherme Pinheiro, que também é professor, mestre, doutor, pós-doutor, advogado e trabalhou muito de perto, acompanhou muito de perto esse debate. Portanto, é um privilégio poder contar com a opinião
técnica do Guilherme, que veio trazer para a gente a resposta a seguinte pergunta: por que que a gente está discutindo nesse momento o PL 2630 em regime de urgência? Vamos ouvir então o Guilherme Pinheiro. O Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica sempre às relações entre consumidor e fornecedor, né? Geralmente, quando a gente pensa na relação de consumo, a gente pensa numa relação onerosa, onde alguém paga para um fornecedor, né, lhe prover um bem ou um serviço. No caso da internet, como os serviços são gratuitos, isso gera uma dúvida se há uma relação de consumo entre, por exemplo, o serviço que as plataformas, as redes sociais prestam aos usuários é ou não uma relação de consumo, né? O fato é que os nossos tribunais e a jurisprudência brasileira têm se firmado em alguns casos, como é o caso de plataformas como Uber, Airbnb, Mercado Livre, ou quando você tem uma relação mais diretamente comercial, de que há sim uma relação de consumo, ou seja, de que esses intermediários possuem uma responsabilidade civil, né, solidária e objetiva em relação ao fornecimento destes serviços, ainda que não sejam elas diretamente que provejam esses serviços, né? A noção da relação de consumo ela é importante porque as repercussões jurídicas da configuração dessa relação geram resultados muito diferentes do que se a gente considerar que existe apenas uma relação civil entre as plataformas ou um contrato civil entre as plataformas e os seus usuários, né? Se existir uma relação de consumo, as responsabilidades e obrigações das plataformas possuiriam um patamar muito mais elevado, ou seja, sua responsabilidade seria objetiva e solidária, né? Em vez de, por exemplo, processar o terceiro por um conteúdo que lhe causou prejuízos, você poderia processar diretamente a plataforma. Pois é, Beth, o Guilherme ele já avança no tema, já se antecipa para falar uma coisa que parece bem interessante, que perpassa o projeto, mesmo não estando explícito, de que está se transformando numa relação de consumo, não é? Que entre o usuário da internet e essas plataformas. Não é isso que o projeto tenta estabelecer? Exatamente. O que o Guilherme está explicando, e por isso que essa é uma decisão e uma discussão muito importante e urgente, é que, em primeiro lugar, o Brasil não está sozinho nessa discussão. A gente tem o Digital Services Act, que é na Europa. A gente tem também um debate muito intenso sobre a questão da regulação, moderação, liberdade de expressão nos Estados Unidos. E no Brasil, esse debate vem com força, com autoridade, com vigor. Por quê? Porque a gente está precisando tratar a relação das plataformas com o usuário, que está francamente desprotegido, como uma relação de consumo. Isso inverte a questão do foro, isso inverte a questão da inversão da prova. Então, você tem uma série de proteções que hoje não estão ao abrigo do Marco Civil da internet, Márcio. Bom, Beth, e o projeto ele é bastante extenso, né, Beth? E como é que funciona essa virada de chave para o projeto da fake news? E como é que a gente também analisa essas críticas que estão sendo feitas de que ele pode, por exemplo, gerar uma censura na internet? Pois é, a gente sabe então que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma das leis mais avançadas do mundo, o Código brasileiro. Portanto, a gente aplicando ele para a internet já é um grande passo. Existem outros passos, como eu falei, a questão da publicidade, a questão de você não ter contas inautênticas ou contas automatizadas, de você ter relatórios de transparência por parte das plataformas. Enfim, uma série de regramentos que não ofendem hoje como o sistema funciona, a rigor. A internet não vai mudar tanto, porque, na verdade, o projeto ele fica circunscrito a Google, que é o Alphabet, e ao Facebook, que é a empresa Meta, e não vale para toda a internet. Então, e principalmente porque ele só vai abranger também as grandes plataformas, acima de 10 milhões de usuários no Brasil. Portanto, a internet fica como ela está, ela fica como ela é, e o que a gente, na verdade, precisa calibrar, e o projeto também tenta calibrar isso, e existe para isso a justiça, existem vários mecanismos, o próprio CAD, para discutir a questão do abuso do poder econômico, que também é uma discussão muito presente hoje na questão da regulação da internet, e a gente tem, então, todos esses
esses órgãos para regularem a partir de um equilíbrio de forças. Portanto, o PL ele está sendo discutido e ele tem sim um receio muito grande de que ele gere algum tipo de censura. Alguns exemplos, Márcio, seriam, por exemplo, a limitação do exercício do mandato parlamentar, né, da imunidade parlamentar, a remoção de conteúdo que é conteúdo que não deveria ser removido. E nesse sentido, se isso acontecer, seria uma censura. Ou, por outro lado, o pagamento, o impulsionamento, como a gente vê, de conteúdo que é proibido pela lei. Conteúdo absolutamente legal. É uma coisa que também não pode acontecer. Então, a gente vai ouvir agora o Guilherme para a gente entender um pouquinho mais esses meandros do projeto. Em relação ao PL das fake news, os pontos que podem gerar mais debates seriam, primeiro, a questão da imunidade parlamentar, ou seja, os direitos previstos no artigo 53 da Constituição, em que um parlamentar possui uma imunidade, ou seja, ele não pode ser processado por determinadas falas em que ele fala no âmbito da sua função parlamentar, essa proteção seria estendida também às redes sociais, ou seja, tudo que o parlamentar ali falar na função de parlamentar ou como parlamentar estaria resguardado por essa proteção. Outra questão extremamente discutida é a questão do dever de cuidado, que foi adotado no relatório, em que as plataformas teriam um dever de monitoramento ativo, ainda que não haja uma denúncia de terceiro, ainda que ninguém denuncie aquele conteúdo, existirá uma obrigação das plataformas monitorarem as redes para verificar se existem esses tipos de conteúdo. E quais são eles? São alguns crimes específicos. Então, atentados contra o Estado Democrático de Direito, crimes de racismo, de violência contra a mulher, contra a saúde pública. Então, alguns tipos de crime, sobre alguns tipos de crime, haveria uma obrigação de as plataformas os monitorarem para que eles fossem excluídos, né? Isso gera, obviamente, algum receio de que conteúdos que não se classificassem nessas hipóteses pudessem ser excluídos pelas plataformas e, portanto, uma restrição da liberdade de expressão, né? Algo também polêmico é a questão da responsabilidade solidária das plataformas por qualquer conteúdo veiculado por elas que seja pago, ou seja, qualquer conteúdo de publicidade que seja pago às plataformas, impulsionado pelas plataformas, né? Será também de responsabilidade das plataformas caso esses conteúdos causem danos ou prejuízos a terceiros. Bom, pelo que a gente vê nas discussões, Beth, o tripé desse projeto das fake news se baseia em transparência, responsabilidade e liberdade de expressão. Bom, na comunicação, você sabe melhor que todo mundo, a transparência é a regra, né? Já quando a gente fala de arcabouço legal, de respeito à lei, responsabilidade é o que todo mundo precisa ter, mesmo quando se trata de autorregulação, né, em algum mercado ou em algum segmento da economia. Mas por que então, se isso não é novo, por que então esse assunto está causando tanta comoção, tanto debate? Olha, Márcio, essa foi a minha última pergunta para o Guilherme. A internet é, como diria o sociólogo Habermas, que eu gosto de citar muito, ele fala da questão cultural, da indústria cultural, e se ele vivesse no mundo hoje, ele diria o seguinte: a internet é o espaço público, onde nós estamos debatendo a vida, as questões e tudo que interessa. E esses espaços públicos, naturalmente, eles são, obviamente, bastante disputados, porque informação é poder, é uma outra máxima do mundo digital. Portanto, a internet não é apenas um lugar de disputa, ela não é só também uma autoestrada, onde cada carro pode circular como quer, né? Na verdade, é um sistema ultra complexo e que está promovendo uma revolução nas relações de consumo, nas relações humanas, e ela lida, sobretudo, inclusive há estudos acadêmicos, com relação às emoções das pessoas. Então, tudo isso que a gente está vendo, inclusive uma publicidade que ela é dirigida e trabalhada com base no emocional da pessoa a partir de todo o perfil algoritmizado, né, do usuário da internet. Portanto, eu queria ficar nesse comentário, Márcio, com uma postura e um convite a essa reflexão de por que tudo isso é tão importante, por que os interesses são tão grandes e tão envolvidos nesse processo. E a gente acaba vendo a evolução e como realmente o mais importante nisso tudo é o diálogo
diálogo. Porque no ano passado, quando a gente tentou votar esse projeto, o que aconteceu? A plataforma Google fez uma campanha, mas uma mega campanha, né? Inclusive no próprio Google e em todas as mídias de um modo geral, dizendo o quê? Que aquilo seria o fim da internet. E agora, né, nesse novo momento, eu estava ouvindo o Spotify e apareceu uma publicidade do Google que inclusive fere, né, os termos de uso do próprio Spotify, dizendo: nós precisamos discutir mais. Então, tem muitas leituras possíveis disso, Márcio. Qual é a leitura que eu faço? A leitura é que antes era o fim da internet. Agora a gente precisa discutir mais. Esse é um convite para o diálogo. Essa é uma conquista da democracia. Por isso, eu acredito que quando a gente traz essa fala, precisamos discutir mais, a gente está promovendo, na verdade, o quê? O parlamento. E quando a gente promove os políticos. E quando a gente promove os políticos, a gente promove a sociedade que passa a ser ouvida. Portanto, eu acho que esse é o grande ganho desse debate nesse momento, né? E lembrando, a internet nasceu para ser uma rede livre, essa era a alcunha. Depois ela passou a ser, vamos transformar a internet numa rede libertária, de democratização. E agora a grande pergunta é, qual é o nome que a política vai dar para a internet ou para as redes sociais, como nós queremos? Pois é, e essa resposta pode ser dada por esse projeto das fake news, não é, Beth? Bom, por enquanto eu agradeço a você e a gente se fala na semana que vem, talvez sobre essa questão das fake news ou sobre algum outro tema de tecnologia, ciência e informática. Por enquanto agradeço a você, Beth. Exatamente, muito orgulho do Parlamento brasileiro estar protagonizando e realmente está esse debate, que é um debate mundial, e nós estamos alinhados com os países que estão mais à frente nesse tema. Bom, e você também pode participar do Papo de Futuro mandando a sua sugestão, sua pergunta para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou então para o número de WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80. Essa foi a jornalista e cientista política e consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Beth Veloso, aqui no Papo de Futuro.